Linguagem C. Aula 4.2. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa vai estar disponível neste site. Programa que calcula o máximo divisor comum entre dois números. Cálculos. Aqui temos a função while, que vai executar um determinado trecho do código enquanto esta condição for verdadeira. Então estou dizendo aqui, enquanto o resto for diferente de zero, faça isso, tá? Então, diferente de se escreve assim em linguagem C, exclamação, sinal de igual. Então, por que essa condição? Porque nós já vimos que quando o resto for zero, terminou a conta, eu já encontrei o MDC, tá? Então, é por isso que o while só vai fazer as contas enquanto o resto for diferente de zero. Vamos entender melhor como é feita a conta para encontrar o MDC. Por exemplo, se eu quero saber o MDC entre 30 e 20, eu tenho que dividir o 30 pelo 20. Vou obter um resultado e vou obter um resto. 30 por 20 é igual a 1 e o resto é 10. Como o resto é maior que zero, eu tenho que continuar a conta, tá? Então agora, vamos chamar isso aqui de número 1, essa posição de número 1 e essa posição de número 2. Então agora, na segunda vez que eu vou continuar a conta, o número 2 vai passar a ser o número 1, tá? Vejam aqui, ó. O 20 era o número 2, agora ele passa a ser o número 1. E o resto, ele vai passar, o resto aqui, o resto 10, ele vai passar a ser o número 2, tá? Então essa rotina vai ser executada infinitas vezes até que o resto seja zero, tá? Então, primeira vez eu divido o número 1 pelo número 2. Na segunda vez, eu faço o quê? Eu passo o número 2 para o local em que estava o número 1 e divido o número 2 pelo resto, tá? Então é isso que está sendo feito aqui, ó. O resto, né? Essa aqui, ó, o resto é igual aqui, é igual ao módulo do número 1 pelo número 2. O módulo aqui, sinal de porcentagem. O que é o módulo? O módulo é o resto da divisão, tá? Então o resto da divisão vai ser igual ao número 1 dividido pelo número 2, vai ser o resto dessa divisão, tá? Então por isso que eu usei aqui o sinal de porcentagem, que eu não quero o resultado da divisão, eu quero o resto dessa divisão, tá? Então, em seguida ele vai fazer o quê? Aqui eu tô com o resto 10 porque 30 dividido por 20 é igual a 1 e o resto é 10, tá? Aí em seguida eu tô passando para segunda linha, tá? O que eu tô fazendo? Eu vou pegar o número 2, que é 20, e vou passar para o número 1, tá? É isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o número 2 e passei para o número 1. Então isso está sendo feito aqui, ó. O número 2 é igual ao número 1, nessa linha. Depois, no local em que estava o número 2, que é esse local aqui, essa posição, eu vou passar agora a ter o resto. Então é isso que está fazendo aqui, ó. O número 2 é igual ao resto, tá? Eu estou passando o valor do resto
para a posição em que estava o número 2. E depois, está dizendo que o MDC vai ser igual ao número 1, tá? Então, teoricamente, o nosso MDC seria o número 2 aqui, ó, tá? Por quê? Porque o resto é 0 e o MDC é 10, tá? O máximo divisor é aquele número que, dividindo por outro número, né? Então, esse 10 está dividindo o 20. Quando ele divide um outro número, o resto dá 0. Então, quando ele divide um outro número e o resto dá 0, esse número que está dividindo o outro é o MDC, ó, tá aqui, ó, 20 dividido por 10, esse 10 é o MDC, ok? Então, teoricamente, o MDC seria igual a quê? Seria igual ao número 2. Porém, aqui no meu programa, como na linha de cima eu já disse que o número 2 é igual ao resto, então aí o resto em determinado momento do meu programa ele vai passar a valer 0, porque eu vou fazer a conta até que o resto seja 0. Então aí se eu colocar aqui número 2, o meu MDC vai dar sempre 0. Não importa quais números que eu queira aqui, que eu escolha, aqui 20, 30, 10 e 20, 5 e 7, não importa, o resto vai dar sempre, o MDC vai dar sempre 0 se eu colocar aqui que o MDC é igual ao número 2. Por quê? Porque nessa linha eu disse que o número 2 é igual a 0. E vai chegar um momento do programa em que o resto vai ser 0. Tá? Então, aqui teoricamente o MDC seria igual ao número 2. Porém, eu não posso fazer isso no meu programa aqui. Tá? Então eu vou ter que buscar um outro local que guardou aquele número 10. E onde está guardado aquele número 10? Aquele número 10 está guardado aqui, ó, no número 1. Tá? Então eu vou dizer que o meu MDC é igual ao valor que está no número 1. Tá? Então, e na segunda vez que ele for fazer esse cálculo? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o 20 e vai dividir por 10. O resultado vai ser quanto? 2. E o resto vai ser quanto? 0. Então ele coloca aqui, ó, 0. Muito bem. Aí ele continua. O número 1, ele está igual agora ao número 2. O número 2 não está 10, então o número 1 também vai passar a ser 10. Aí ele continua o cálculo. O número 2 é igual ao resto. O resto não está 0 agora? O resto agora está 0. Então o número 2 vai passar a ser 0 também. E o MDC? Eu disse que o MDC é igual ao número 1. O número 1 agora não está valendo 10? Sim. Então o MDC vai ser igual a 10. Aí ele volta lá e pergunta: o resto é diferente de 0? Não, o resto é igual a 0. Então a gente já não entra mais nesse while, porque esta condição não está mais sendo satisfeita. Ele sai do while aqui, dessa fecha-chaves, e vem para a função printf. Na função printf ele imprime a seguinte mensagem: o MDC entre 20 e 30 é 10. Tá? Aí vai aparecer o seguinte: se o usuário digitou primeiro 20 e depois o 30, vai aparecer entre 20 e 30. Se o usuário digitou 30 e depois o 20, vai aparecer entre 30 e 20. Tá? Esse dividendo aqui é o que? Bom, eu disse aqui no programa acima que o dividendo era igual ao número 1, tá? E o divisor é igual ao número 2, tá? Só que assim, eu precisei fazer isso aqui por quê? Porque eu não deixei simplesmente como número 1 e número 2 aqui
na mensagem. Por quê? Porque veja, o número 2 agora está valendo 0. Só que eu não quero que apareça aqui, ó, o MDC entre 10 e 0, que seria aqui o número 1 que vale 10 e o número 2 que vale 0. Tá? Eu não posso fazer isso, número 1 e número 2. Então, eu precisei fazer isso aqui, ó, para guardar aquele valor inicial do número 1 e guardar o valor inicial do número 2, tá? Então, o número 1 que o usuário digitou foi 20, então aqui está guardado o número 20. O número 2 que o usuário digitou foi 30, então aqui está guardado o número 30, tá? E aí eu posso então alterar os números aqui. Posso alterar, ó, o valor do número 1 foi alterado, ele passou a ser 10. E o valor do número 2 foi alterado também, passou a ser 0. Tá? Então dessa forma, eu tinha guardado o valor inicial do número 1 aqui no dividendo. E guardado o valor inicial do número 2 aqui no divisor. Então, por isso que vai aparecer a mensagem lá no programa. Ó. O MDC entre 30 e 20, ou 20 e 30, dependendo da ordem que o usuário digitou, é 10, tá? Então aqui eu digito o valor do MDC, tá aqui, ó, MDC igual a 10.